Oi, gente, boa noite. Quem chegou aqui, olhou pra minha cara e ficou decepcionado, eu sinto muito. Era o meu pai que estava agendado, mas ele teve um problema no trabalho, não pôde vir e me mandou. Então, aqui estou eu. Enfim, ele disse que vai marcar de novo essa palestra, tá? E dessa vez ele vem de verdade. E eu espero que vocês gostem, ou que pelo menos não decepcione tanto. O tema era livre, que é outra dificuldade, porque eu nunca sei o que falar quando o tema é livre. Mas como a gente está passando por um problema, eu acredito que todo mundo esteja vivendo um pouco disso, né? Porque a sociedade em si está discutindo muito esse tema e a gente está vendo várias coisas acontecendo. E na nossa família teve um episódio há pouco tempo de suicídio e a gente ainda está se recuperando. Não foi da nossa família, mas foram amigos próximos, foi uma amiga próxima. E aí, por conta disso, o tema está muito forte na gente, assim, a gente está o tempo inteiro revendo isso. E aí surgiu essa ideia, então aqui estou eu. Então o tema é suicídio. Mas, na verdade, a minha ideia da palestra, eu vou falar sobre suicídio dentro da doutrina espírita, a gente vai falar sobre a causa atual e causa anterior das aflições. Mas o que eu quero chegar mesmo é em como a gente está vivendo a nossa vida hoje em dia, em como a nossa organização familiar está funcionando, em como a gente não está prestando atenção direito, especificamente para os nossos jovens, e como esses casos estão acontecendo tão perto da gente, mesmo que a gente tenha todo esse conhecimento, porque tudo que eu vou falar aqui no início eu acredito que não seja novidade para vocês. Mas mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com tudo isso, a gente ainda está vivendo esses episódios, ainda estão muito próximos e ainda estão muito recorrentes. A quantidade de suicídio ainda é muito alta. Então, eu quero trazer algumas reflexões no final para a nossa vida, do que a gente pode fazer diferente, do que a gente pode repensar, né? Porque eu acho que quando acontece uma coisa dessas próximo, a gente passa para refletir melhor e a gente passa a prestar atenção em algumas coisas e a pegar alguns detalhes. Enfim, aí era isso que eu queria trazer. Então, começando... Por algum motivo não está funcionando? Ah, foi. Então, começando, quando a gente vai falar de suicídio, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a pessoa está sofrendo muito. Porque ninguém que está absurdamente feliz, ninguém que está bem consigo mesmo, ninguém que está bem com a sua vida, vai sair por um mecanismo desse, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa suicida, a gente automaticamente está falando de uma pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento. Então, a gente começa, assim como no Evangelho, tratando dessa aflição, entendendo essa aflição, para depois a gente chegar até o ponto do suicídio, né? E dentro da doutrina espírita, a gente tem uma vantagem muito grande, que até o Gilberto estava falando sobre isso no preparo, porque todos nós conhecemos a verdade, né? E Jesus falava, conheça-te a verdade te libertarás. Então, todos nós estamos dentro da doutrina espírita, temos o conhecimento da reencarnação, temos o conhecimento de quem somos, para onde vamos e de onde viemos, o que é muito importante. Temos uma conexão maior com o plano espiritual, porque, afinal de contas, a gente aprende a se conectar, a gente aprende a importância da prece, a gente aprende como funcionam os fluidos, não só de maneira teórica, né? A gente aprende de maneira científica como funciona. Então, temos essa vantagem, estamos aqui e conhecemos o Consolador prometido. Então, vamos lá. Dentro da doutrina espírita, a gente estuda que as nossas aflições são todas causadas pelas nossas atitudes e pelas nossas escolhas. E elas não são necessariamente todas de origem anterior, porque também tem isso. Muitas vezes a pessoa entra para a doutrina espírita e ouve falar da reencarnação e começa a dizer que tudo na vida dela é lei de causa e efeito, foi na vida passada, e tudo que está acontecendo de ruim é obsessão. Então a gente já começa a classificar, né? Eu chutei a mesa, ai meu Deus do céu, na vida passada eu fiquei fazendo essas coisas, agora eu venho e chuto a mesa.
Então a gente tende a exagerar um pouco. E quando a gente pega o Evangelho para ler, no capítulo do Bem-aventurados Espíritos, ele já começa logo dando um puxão de orelha. Porque a primeira coisa que ele fala é que nem todas as suas aflições vão ter origem em coisas misteriosas e mirabolantes do passado. Que a grande maioria dos seus problemas estão sendo criados nesse momento por você. E ele começa a explicar e abrir esse leque da causa atual das aflições. Então, quais são os temas, quais são as coisas que nós ainda fazemos que nos causam aflições? Primeira coisa, a nossa má conduta. O que isso significa? Uma pessoa que tem uma conduta ruim, ela automaticamente atrai para perto dela pessoas que tenham uma conduta ruim. Isso é uma coisa natural. Se você é uma pessoa que gosta de levar vantagem, pessoas honestas não vão querer ficar perto de você. Elas não vão te aguentar. Você gosta de levar vantagem, ela é honesta. Vai ter uma hora que ela vai querer distância. Se você é uma pessoa fofoqueira, as pessoas que não gostam de fofoca, que não querem se ver envolvidas dentro dessa atmosfera, elas não vão querer conversar com você. Elas vão chegar perto e vão falar assim, não vou falar com ela não. Toda vez que eu converso com ela, sai o meu nome em disse-me-disse, toda hora tem um problema diferente. Melhor eu me afastar, vou só dar bom dia e vou seguir meu caminho. Então a sua má conduta, ela te deixa num ciclo de amizades, num ciclo onde você vai conviver e você vai ter acesso a pessoas que, na grande maioria das vezes, vibram daquela mesma forma. E isso é uma coisa natural. Não tem Deus separando. Quem é bom vai andar para cá, quem é mau. Não, é uma coisa natural. Da mesma forma que você, que tem as suas virtudes consolidadas, também não tolera vícios que você não possui mais. E assim a gente vai se organizando. Por isso que Jesus disse pra gente, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Porque uma pessoa que tem aquela virtude consolidada, ela não aguenta ficar próximo de alguém que ainda não possui. A não ser que seja um familiar, que aí você é obrigado, não tem jeito. Mas tirando isso, na grande maioria das vezes, o seu ciclo de amizade, o seu ciclo social, ele vai ser um reflexo das condutas que você tem. Então, você tendo uma conduta ruim, se você gosta de levar vantagem, você vai levar vantagem num dia e você vai perder no outro, porque, afinal de contas, todo mundo ali tem o mesmo jeito. Se você gosta de espalhar fofoca, um dia você vai espalhar e no outro você vai sofrer, porque esses são seus amigos, essas são as pessoas próximas. E assim você vai gerando conflito, vai gerando aflição, vai gerando problemas, e que nada tem a ver com a sua vida passada. Você pode nem ter convivido com aquela pessoa que fez fofoca de você. É só por uma questão de conduta e de você não ter agido com aquela postura. Então, essa é a primeira causa que gera muitas aflições na nossa vida. Segunda, outra coisa também que está dentro dessa má conduta. As pessoas tendem a ter com você a mesma atitude e o mesmo nível de exigência que vocês têm com elas. Então, se você é uma pessoa carinhosa, amorosa, que está sempre sorrindo, que está sempre feliz, que dá sempre bom dia, as pessoas vão olhar para você e vão tender a sorrir, a te dar bom dia, a te devolver. É uma coisa natural. Se todos os dias aquela pessoa passa por você sorrindo, quando ela passa, você se sente até culpado. Você pode estar até mal-humorado, mas você fala, poxa, mas ela está sempre tão feliz, né? Ela sempre me dá um sorriso. E aí você sorri e dá um bom dia para ela. Então você tende a ter consideração com quem tem consideração com você. Isso é uma coisa natural. A gente tende a devolver para as pessoas o que a gente recebe. E isso também inclui na conduta. Porque se você é uma pessoa que está sempre mal-humorada, que está sempre de mau humor, que é sempre grosseira, ou que trata as pessoas com arrogância, a ideia é que isso retorne, que as pessoas não tenham boa vontade para fazer as coisas para você, é que as pessoas não tenham carinho no modo de te tratar, porque isso vai retornando de uma maneira natural. Outra questão que traz essas aflições atualmente é a imprevidência. Nem todos os casos, inclusive de desencarnes, inclusive coisas sérias,
são lei de causa e efeito. Muitas vezes, a nossa imprevidência, a nossa imprudência atua e acaba sendo responsável por grandes infortúnios. E o que isso significa? O que é isso? Isso é quando a gente comete atitudes sabendo que é errado, sabendo que é perigoso, sabendo que pode ter algum tipo de consequência, e mesmo assim a gente faz. Porque a gente acha que só vai acontecer com o outro, que nunca vai acontecer com a gente. E isso está incluído as imprudências grandes, né? Assim, quando você decide que quer ir para um baile funk em cima de uma favela com um monte de traficante. Há imprudências leves, quando você decide que vai falar no celular enquanto dirige, ou quando você decide avançar um sinal vermelho, ou quando você decide fazer coisas pequenas. Isso tudo está dentro da imprudência. Não necessariamente alguma coisa que vai acontecer com você é lei de causa e efeito. Pode ter sido uma imprudência sua de arriscar, né, a sua vida, de arriscar a sua situação, a sua segurança. Claro que a espiritualidade está ali, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem o seu mentor, a espiritualidade está sempre ali, incentivando e se esforçando para que a gente não faça essa burrada. Mas como é que eles vão atuar? Eles vão atuar na sua mente. Então você está se arrumando para ir para o baile funk, é animadona, tomou banho, está ficando cheirosa. Aí você vai sair de casa, o espírito fala, não vai, fica em casa hoje. Não vai hoje, não. Aí vai na sua mãe, olha, não deixa ela sair, não. Faz alguma coisa, manda ela ficar em casa. Aí vai na vizinha, aí vai em qualquer um que esteja perto. Se mesmo assim, depois disso tudo, você decide sair, ele ainda vai com você. Vai tentando amenizar. Mas em algumas situações não tem jeito. Você se expôs demais. Né? Quando você se expõe nesse nível, então você vai falando no celular a vida inteira. A vida inteira. Falando no celular e dirigindo. Falando no celular e dirigindo. Eu estou avançando sinal vermelho a vida inteira. Toda hora ele vai contornando. Ele vai contornando, ele vai mudando o motorista, ele vai se esforçando para você não bater. Tem uma hora que não tem jeito. E são esses casos que a imprudência entra. E é uma coisa muito séria, porque a gente vê muitos espíritos no plano espiritual desesperados, imaginando, se eu tivesse saído 1 segundo depois, isso não teria acontecido. Se eu tivesse atendido aquele telefonema, isso não teria acontecido. Se eu tivesse feito isso, não teria acontecido. Porque são coisas muito pequenas e que a gente não tem a dimensão do tamanho que aquilo ali pode gerar. E a gente nunca acredita, né? Os defeitos não trabalhados. O que isso significa? Só caem em armadilha de lobo os lobos. O que isso quer dizer? Os nossos defeitos geram para a gente, na nossa vida, mais sofrimento do que para as pessoas que não possuem esses defeitos. Se você é uma pessoa ciumenta, você sofre muito mais do que uma pessoa que não é ciumenta. E isso não tem nada a ver com lei de ação e reação, isso não tem nada a ver com vidas passadas. Isso tem a ver com um defeito, com um vício que você ainda não trabalhou. Por quê? Você é ciumenta. Toda vez que seu parceiro sair, que seu parceiro olhar para alguém, que alguém falar oi, que ele vê alguém, você sofre. Você sente angústia, você fica nervosa, você sofre, isso é uma aflição. Isso é um desespero. E isso não tem causa nenhuma, além do seu defeito. É tudo dentro de você. Assim como uma pessoa que é vaidosa, às vezes não aconteceu nada. Alguém entrou e não falou com ela. Ela fica com aquele desespero, ela se sente extremamente melindrada. Como que você pode entrar e não falar comigo? O que é isso? É falta de educação da outra pessoa? Na maioria das vezes é um problema dela. É uma vaidade, um orgulho tão grande que ela interpreta o que a outra falou, ela interpreta a situação da maneira como ela quiser. E na grande maioria das vezes ela sofre muito. Ela vai para casa amargurada, ela guarda aquele detalhe e aquele momento de uma forma e fica extremamente aflita. E isso também não tem causa. Isso também não tem causa. E muitas vezes não é obsessão, porque a gente também adora dizer que é obsessão quando isso acontece.
Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é a nossa vaidade, é o nosso ciúme, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho. Então, se você é uma pessoa egoísta, alguém deu alguma coisa pro seu amiguinho. Você não tem nada a ver com isso. A coisa não era sua, não ia para você. Não tem nada te relacionando. Mas você sofre. Ah, mas ele deu para ele não dividiu comigo. Então, esses são os nossos defeitos não trabalhados que também geram aflições atuais na nossa vida. Os nossos vícios, que também entram nessas causas atuais. Então, se você tem um vício de fumar, de beber, de droga, de falar mal dos outros, de não perdoar, de raiva, porque lá no nosso lar, ele deixa bem claro que a raiva, a inveja, tudo isso participa do nosso diagnóstico físico. Então, um vício de você sentir prazer com isso, de você sentir prazer de se fazer de vítima, de você sentir prazer fumando, de você sentir prazer através da bebida, seja ele um vício físico ou não, ele está minando o seu corpo físico. Ele está contaminando, está consumindo o seu fluido vital. E isso vai trazer aflição, isso vai trazer um problema físico. Os nossos problemas físicos, eles não começam no corpo material. Eles começam no corpo espiritual e aí eles são passados para o corpo material. Então, repetir esses erros, repetir esse comportamento, vai desencadear uma aflição e não tem origem numa vida anterior. Tem origem numa atitude presente que você continua produzindo. Ah, mas tem um monte de gente que fuma a vida inteira e nunca tem nada. Ah, mas tem um monte de gente que bebe a vida inteira e nunca acontece nada. É porque Deus, ele vai protegendo e ele vai... Nós somos um espírito individual e temos diversas encarnações. Quando você tem um primeiro contato com o álcool, você não fica viciado e já tem uma cirrose e morre, não é assim. Você vai acontecer de maneira lenta. Você vai desgastando o seu corpo, vai desgastando o seu perispírito, vai passando para o seu corpo material, e aí você tem a aflição. Se você faz isso uma encarnação, pode ser que você não tenha um problema naquela encarnação. Mas você já nasce na próxima com uma predisposição a ter o vício do álcool e a ter um problema físico. Então você já passou uma encarnação inteira bebendo, não desencarnou por isso, encarnou de novo, continuou bebendo, e aí agora você tem um problema físico, você já vem acumulando isso. Por isso que tem gente que bebe e não vira alcoólatra, não engosta. E tem gente que prova uma gota e de repente já está viciado. Porque ele não está provando naquele momento, ele é um ser imortal, ele já está bebendo muitas vezes. Ele já está passando por essa prova diversas vezes. E nós não sabemos de onde viemos. Então a gente não sabe se a gente tem um compromisso com o álcool, se a gente tem um compromisso com as drogas, se a gente tem um compromisso com o tabaco. Por isso que é muito importante a gente não testar. Já que a gente não conhece o nosso limite, então não vamos testar. É muito mais fácil do que a gente sair daí depois. Então temos os vícios. Falta de ordem e limitar os desejos. O que é isso? Muitas vezes a gente quer alguma coisa e a gente se aflige porque a gente não consegue chegar lá. Só que a gente também não está tentando. A gente senta e acha que aquilo ali tem que chegar em algum momento. Então, muitas vezes, a nossa aflição de nunca chegar onde a gente quer, de nunca conseguir aquilo ali, ou de nunca, enfim, alcançar alguma coisa, ela não tem nada a ver com limitação de vida passada, com limitação física. Ela tem muito a ver com falta de impulso. Porque tudo na nossa vida, para acontecer, precisa do impulso da vontade. E essa vontade, ela precisa ser ativa. A gente precisa ter a vontade e traçar uma meta, bolar um plano, começar a seguir, perseguir isso, entendeu? Não limitar o que a gente quer conseguir e começar a trabalhar. Não adianta também a gente ter a vontade e ficar parado esperando. Tudo a gente precisa conquistar, tudo precisa ser feito. O trabalho ele é uma lei, e é uma lei linda. Então a gente precisa pegar o que a gente quer, o que está afligindo a gente. Olha, eu quero resolver isso, eu quero chegar nesse ponto, eu quero resolver esse problema. E como é que eu vou resolver? Quais são as ferramentas que eu vou ter para resolver? A primeira de todas é a prece.
que é a nossa maior ferramenta para fazer qualquer coisa na nossa vida. Então, no primeiro momento, a gente faz uma oração, chama o nosso mentor, que ele vai vir e ele vai começar a te dar as opções. Ele vai começar a te dar as ideias, ele vai começar a te dar a diretriz, porque é assim que Deus fala com a gente. Deus não dá nada pronto. Ele não desce do céu e fala, toma, Yasmin, o carro que você me pediu. Ele vai chegar no seu no seu inconsciente, às vezes no consciente, dependendo de quanto conectado você está. E vai começar a te dar as sugestões e as ferramentas para que você alcance o seu objetivo. Mas chegar lá vai depender de você. E se você não faz isso, você gera aflição e a frustração. E também não tem nada a ver com vida passada, tem a ver com o problema atual da falta de trabalho, né? E por último, a indiferença. A indiferença está dentro de dois sentidos. O primeiro, mais específico, que inclusive o Evangelho escreve dessa forma, é a indiferença ou o orgulho, a vaidade, enfim, eu não sei direito o que move, dos pais para com os seus filhos. Porque se você não observa nos seus filhos as tendências destrutivas que aquele espírito traz, porque todos somos espíritos, inclusive as crianças, inclusive os espíritos reencarnantes. Então, eles vão trazer dentro daquele ser as tendências das encarnações passadas. E se você não observa desde pequeno essa tendência e não trabalha essa tendência, ou pior, porque algumas vezes a gente estimula isso, como, por exemplo, a gente ensina os nossos filhos a ser egoísta, quando a gente ensina eles a ser violento, se ele te der, você devolve, não empresta não, porque ele não te emprestou. Se você estimula isso, a ideia é que no futuro ele pratique o que ele foi ensinado. E com quem que ele vai praticar? Com você. Então você recebe de volta o preço da indiferença. E isso acontece de várias formas, não só na relação de pai e filho, mas em todas as relações humanas que você paga com a indiferença. Seja você como filho com os seus pais, seja você com os seus filhos, seja você com qualquer pessoa que você ama, porque a gente ama. Mas pelo dia a dia, pelo estresse, pelos problemas, pela circunstância, a gente não demonstra e a gente acaba deixando a indiferença predominar. Porque isso retorna. E isso causa aflição. E a doutrina espírita diz, você não é responsável só pelo mal que você pratica. Você também é responsável pelo bem que você deixou de fazer. E é aí que entra essa parte. Isso também gera uma aflição pra gente. Ser espírita é muito difícil. E aí, quando nada disso é responsável, você tem a novidade, que aí foi a nossa novidade, que é a reencarnação. Então, o que é isso? A doutrina espírita trouxe pra gente, pela primeira vez, a ideia de que o espaço não é vácuo. Existe matéria no espaço, existe energia, existe fluido cósmico universal. Hoje em dia a gente já comprovou isso. Porque desde 1929, quando a gente descobriu que as constelações estavam se afastando e que o universo estava se expandindo, a teoria do Big Bang caiu por terra e a física quântica já comprovou que existe matéria negra no espaço. Então o espaço ele não é vácuo. Estamos todos imersos nessa matéria negra, eu vou chamar de fluido cósmico universal, porque afinal de contas Kardec descobriu primeiro. E estamos imersos no fluido cósmico universal. E ele é o veículo da nossa energia. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, automaticamente é transportado pelo fluido cósmico universal e chega no nosso destino. E assim a gente tem a coisa mais básica possível. Qualquer palestra espírita, você tem esse desenhozinho. Então, nós temos o nosso espírito, que é o nosso princípio inteligente, onde está a nossa individualidade, onde está a nossa capacidade de pensar e de sentir. Temos o nosso perispírito, que é um corpo psicossomático. Ele é uma matéria quintessenciada, eu sempre erro quando eu falo essa palavra. Ele é um corpo semimaterial,
E ele tem algumas funçõezinhas básicas. Ele dá forma ao nosso corpo físico, ele é o elo de ligação do nosso espírito para o nosso corpo físico, porque o nosso espírito é muito sutil. Ele não ia conseguir comandar um corpo com esse nível de matéria sozinho. Então, ele precisa de um veículo para que ele consiga comandar. E ele também é o nosso boletim. Então, a partir de agora, a lei de Newton, de que toda vez que eu bato na parede, a parede me bate com a mesma intensidade de sentido contrário, ela também funciona do ponto de vista energético. Toda vez que eu tomo qualquer tipo de atitude, tem uma carga energética envolvida que atinge a vítima, atinge o alvo e retorna para mim com a mesma intensidade. Então, todas as minhas atitudes, sejam elas físicas ou em pensamento, porque afinal de contas o pensamento é energia, ele atinge a vítima e retorna para mim. A partir do momento que ele atinge a vítima e ela sofre uma ação, ela se livra de uma marca perispiritual. Porque ela está sofrendo, ela está passando, né? Ela está sendo um agente passivo. E a partir do momento que ela retorna para mim, ela me marca. E eu, a partir daquele momento, eu fico em dívida com a lei divina. Isso é muito legal quando a gente vai falar de perdão, né? Porque a minha dívida é com a lei divina. Minha dívida não é com ela. E essa dívida, ela está marcada de forma energética. E ela não tem nenhuma influência no perdão da vítima. Se a vítima me perdoa ou se a vítima não me perdoa, a energia continua lá igual. Não vai mudar em nada. Por isso é que a gente diz que o perdão é só benefício para quem perdoa. Porque quem pecou vai passar pela prova ou pela expiação, ou vai pagar pelo amor, mas vai pegar de alguma forma. Então, se seu filho te matar, você pode perdoar ele, amar, fazer de tudo, mas ele vai responder da mesma forma. E o que acontece quando a gente não perdoa? A gente não perdoa. A gente que era a vítima, que ia sair dessa situação como barro, glorificando, como a madeira, como sei lá mais o que, glorificando, a gente não sai. Cria um vínculo energético de ódio. Por quê? Porque quando a gente odeia alguém, olha a sacada, quando a gente odeia alguém, a gente fala assim, eu não quero ela nem perto. Mentira. A gente quer estar perto. Porque quando ela sofrer, a gente quer apontar para a cara dela e falar, sabia que você ia pagar. A gente quer estar ali do lado, para a gente olhar para ela e falar, a justiça tarda, mas não falha. Foi por causa disso. Né? A gente quer estar ali, a gente quer ter certeza. E essa sensação de querer fazer a pessoa pagar, de vingança, de não perdoar, cria um vínculo energético e faz com que a gente fique próximo da pessoa que a gente odeia. E faz com que a gente deseje o mal da pessoa que enfim, provocou o mal pra gente. E aí você tem agora, antes você não tinha, agora você tem um compromisso com aquela pessoa. E aí o que vai acontecer, na grande maioria das vezes? Deus vai fazer o quê? Bom, então vamos mandar eles encarnarem juntos. Porque a reencarnação é a forma de resolver tudo. Você pode odiar aquela pessoa, mas quando ele é um bebezinho no seu colo, você passa a amar. É a única forma instantânea de resolver essas rixas. Algumas vezes não resolve, mas na maioria das vezes a gente resolve. E aí você encarna, você que era vítima, encarnou, e vai receber aquela pessoa que você odeia como filho. Só que ele se comprometeu com a lei de Deus. E aí ele encarna e tem um problema de saúde, tem uma doença séria. E agora você que não perdoou, vai sofrer 2 vezes. Sofreu quando foi a vítima e sofre agora, porque ele é o seu filho, você ama ele, você não quer que ele passe por isso, mas você é obrigada a conviver com a consequência. Essa que é a justiça divina. Agora que ele está passando pelo que você pediu, porque você é desencarnado, ou você que não perdoou, queria o quê? Queria ver ele sofrer. Você está lá, você está vendo.
Só que agora que você aprendeu a amar, não é mais isso bem assim que você queria. Então essa é a causa anterior das aflições. O que não é explicado na nossa vida, por nada do que a gente falou no início, tem origem na vida passada. Então, os nossos problemas de nascença, as pessoas, enfim, que têm deficiências físicas, os acidentes que ninguém conseguiria prever, tipo acidente de avião, não tem como você não aceitar que aquilo ali é um resgate de vidas passadas, né? Então, se tudo na nossa vida que está acontecendo tem um motivo, tem um sentido, se eu sou responsável por todas as aflições da minha vida, automaticamente o suicídio já passa a ser uma atitude descartada. Porque tudo que está acontecendo tem uma explicação e essa explicação começa em mim. Ela começa em mim. Então não tem nenhuma lógica, nenhuma explicação possível, nenhum caso em que o suicídio seja justificado. Nenhum caso. O suicídio, junto com o aborto, são os únicos crimes que a gente comete que não estão na nossa programação reencarnatória. Ninguém vem com a programação reencarnatória de se matar. Todos os outros crimes, enquanto uma pessoa está se marcando, a outra está se lapidando. Esse é o único crime que ninguém sai beneficiado. Você só se marca ainda mais e tem que recomeçar tudo que você deixou para trás. E aí a gente tem vários tipos de suicidas, né? Assim, cada suicida tem um motivo diferente que leva a pessoa a esse desgaste. Eu acredito que a única coisa que todos têm em comum é um desequilíbrio muito grande mental e espiritual. Porque ninguém que está equilibrado mental ou espiritualmente recorre ao suicídio. Mas aí a gente tem os problemas de desordem mentais sérios, que precisam ser reconhecidos e tratados. Então, se você acha que algum parente seu, que algum filho seu tem tendência ou tem algum tipo de problema, seja esquizofrenia, seja distúrbio bipolar, seja depressão, vamos levar ele para ser tratado, vamos levar ele para fazer para um médico examinar, sabe? A medicina ela está aí para a gente usar mesmo, para a gente ir, para a gente conhecer. Eu não estou falando que a gente precisa entupir as crianças de remédio, não, porque eu também vejo essa outra tendência. Na realidade, o mundo que a gente vive é um mundo de extremos muito grandes. Ninguém está no equilíbrio, ninguém está no meio. Você tem a pessoa que não dá remédio para nada, que cura com folha, e você tem a pessoa que a criança toma 9 remédios, criança de 5 anos já toma 7 tarja preta. Eu acho que a gente precisa sempre na nossa vida, a gente precisa buscar o equilíbrio. A medicina, ela tá aí pra gente usar, ela tá aí para beneficiar a gente. Tudo que Deus coloca no mundo é pra gente usar de uma forma positiva. Da mesma forma que a gente não pode utilizar isso em excesso, viciando e se tornando dependente disso. A gente precisa sempre buscar o equilíbrio. Em tudo. Na política, na vida social, em tudo a gente precisa ter o equilíbrio. Então, levem eles para fazer o acompanhamento. Levem 2, 3, 4 especialistas. Procurem diagnóstico, porque isso é sério. Depressão é doença e precisa ser tratado. Eu sei que a depressão começa de um transtorno obsessivo. Tudo começa no corpo espiritual. Tudo. Tudo começa de alguma causa. E a causa sempre é o perispírito. A gente está desviando o perispírito de alguma forma. Mas quando chega uma depressão, quando chega uma esquizofrenia, ela passou a ser física. Ela tem um problema de sinapse, ela precisa de um tratamento. E a gente precisa de um especialista para determinar. Então, frequentem o médico. Ou então é uma pessoa materialista, querendo abreviar o sofrimento. Infelizmente, a gente ainda tem um materialismo muito forte. E o materialismo é uma coisa muito complicada quando a gente vai falar de suicídio.
Porque a doutrina materialista, ela te diz que não existe mais nada além do material. Então, se você está num problema onde você não vê a solução, se você está passando por um problema e você começa a olhar para o lado e ver as pessoas felizes e ver as pessoas bem e ver que ninguém está passando pelo mesmo problema que você tende a querer abreviar o seu sofrimento. Para que eu vou insistir nisso se eu sei que eu vou morrer e não vai ter nada? É o caso, por exemplo, desses doentes terminais, ou de pessoas que têm alguma degeneração crônica. Se ele não tem a fé, se ele não tem uma conexão com o plano espiritual e a certeza de que a vida continua, porque fé todo mundo tem, a gente tem uma fé inata. Mas se ele está iludido momentaneamente pelo materialismo, acreditando que ele vai morrer e realmente tudo vai sumir, não tem motivo para ele continuar, né? Para que ele vai continuar? Mais anos se degenerando, anos até morrer numa doença terminal, ele vai morrer mesmo, é melhor abreviar o sofrimento e encerrar. Então o materialismo é muito perigoso. Muito perigoso. A gente precisa ter uma religião. Qualquer religião, porque nenhuma religião incentiva o suicídio. Nenhuma. Então qualquer religião serve nessa luta, né? Nessa causa. Algumas vezes o suicida, ele está buscando vingança. É estranho a gente pensar isso, mas isso é real e isso está acontecendo com muito mais frequência. Há pouquíssimo tempo a gente viu um caso de um pai que matou as 2 crianças e pulou. E a carta dele de suicídio era: você vai pagar, você vai ver, você acha que você tem um controle, mas você não tem. Muitas vezes, em casos de obsessões sérias, a pessoa entra nessa loucura achando que tirar a própria vida é um motivo para se vingar de alguém. Muitas vezes. Seja do padrasto que te tratou mal, seja da mãe que acreditou no padrasto e não em você, seja da ex-mulher. Então existe muito suicídio por vingança, né? Buscando encontro com entes queridos, às vezes a gente está passando por uma perda muito grande e a gente não consegue lidar com isso. Lembrando que a perda é uma coisa natural, porque a verdadeira vida não é essa, a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, se é a perda de alguém que já desencarnou com a idade certa, a gente precisa entender e aceitar que vamos estar em contato com eles através do sono. Porque é para isso que o sono existe. Para a gente desdobrar e matar a saudade dos nossos entes queridos. Então a gente precisa ter para eles o sentimento de que eles não morreram e desapareceram para sempre. Eles foram morar em um lugar longe. Você consegue visitar ele todas as noites. E que vai demorar um tempo até vocês se reencontrarem. Como se você estivesse viajando e daqui a pouco vocês vão se rever. Essa é a única forma de lidar com a perda. É a única forma. Porque se você acha que abreviando a sua vida vai fazer você reencontrar com ele mais rápido, você está muito errado. Vai ser a maior frustração possível. Porque não vai acontecer. E talvez precise de mais 3 ou 4 reencarnações até vocês se reencontrarem. Então você vai estar ampliando muito a distância que você não está conseguindo suportar agora. E o suicídio honroso? Isso é o que está na moda agora, né? Desde aquela série que a menina deixa 13 fitas para os amiguinhos ouvirem. Está na moda suicídio honroso. As pessoas acham que tem uma honra, que você está sendo corajosa ao se suicidar. E isso é muito triste. Porque a série... E sim, eu assisti todos os episódios em um dia. A série... vicia. Vicia, Netflix, bota lá tudo de uma vez. Eu só fico Netflix. Você ainda está assistindo isso? Vou entrando só em depressão. Mas a série, embora ela seja legal e os atores sejam bonzinhos, ela tem um problema grande, porque ela tem uma visão para quem é normal, para quem não tem essa tendência, e outra visão para quem tem essa tendência. Porque a série te vende a ideia de que você pode cometer o suicídio e continuar vivo.
A Hannah, que é a protagonista, que aliás é a mocinha e todo mundo quer ser a Hannah, que é quem se matou, ela continua viva na vida dos amigos, sabe? Eles ficam ouvindo a fita e você fica com a sensação, assim, eu ainda estou esperando que ela esteja viva na segunda temporada, porque te dá uma sensação de que ela pode voltar a qualquer momento. E isso não vai acontecer na vida real. Por vários motivos. Primeiro, porque a vida de todo mundo vai continuar. Então, tudo que está acontecendo ali na série está sendo dramatizado. Não ia ser dessa forma. As pessoas que não gostam dela iam esquecer muito mais rápido. E não iam nem ligar para as fitas, talvez nem iam escutar. E as pessoas que gostam dela até iam ouvir, iam ficar sentidas, mas assim, ia durar 1 mês, 2, porque a vida continua. Quem está aqui para seguir em frente. E as pessoas vão seguir em frente, não tem jeito. Então, essa sensação de que você pode se matar e ainda assim continuar vivo, de que você vai se matar e você vai ser um modelo, que as pessoas vão ler a sua carta e vão repensar o modo de vida da sociedade, isso não vai acontecer. Você não vai continuar vivo, você vai ser o único que vai perder e vai perder muito. Então, é isso. E a gente tem a obsessão, os transtornos espirituais, porque o suicídio é a pior coisa que você pode fazer na sua encarnação. Então, se você tem um espírito que não gosta de você e que te achou, ele vai tentar de tudo para te influenciar, para você ir para o suicídio. Primeiro, porque ele vai ter acesso a você mais rápido. Porque ele está desencarnado e você está encarnado. Então, mal ou bem, você está protegido. Agora, se você se mata, vocês estão no mesmo nível. Agora, ele tem acesso a você. E segundo, porque ele amplia muito o seu sofrimento. Quando você não gosta de alguém, quando você tem um ódio a alguém, e você começa a ver ele encarnado, e ele pequeno, e ele tendo uma família boa, e ele tendo uma vida legal, com pais que os amam, ou ele sendo bonito, ou ele tendo dinheiro, ou sei lá, qualquer coisa que você ache importante, o que você acha? Que ele não merece. Que ele não merece aquela chance. Que ele não merece aquela vida. E aí essa ideia do obsessor de que você não tem merecimento suficiente vai fazendo com que ele torne essa obsessão e que ele te influencie cada vez mais para você optar pelo suicídio. Dificilmente uma pessoa se suicida sozinha. Quando a obsessão não tem início do pensamento suicida, ela chega de oportunista. Porque a quantidade de espírito que quer roubar o seu fluido cósmico universal quando você desencarna, a quantidade de espírito que está vibrando nessa sintonia e que quer vampirizar você é muito grande. Então ela pode não começar dessa forma, mas muito dificilmente você vai se matar sozinha. Tem vários espíritos ali em volta estimulando essa sensação, estimulando essa ideia. E aí vem o suicídio após a morte. Então, a primeira coisa muito difícil é o desenlace. Porque o nosso corpo, ele é conectado com o nosso perispírito célula por célula. Então, para você se desconectar, são levados dias, falanges inteiras de espíritos vão lá, quando você é bonzinho, né? Falanges inteiras de espíritos vão para sua casa, preparando seu desenlace. E aí começam a te preparar para você acordar bem, né? No Voltei, o irmão Jacó, ele era uma pessoa maravilhosa. Para mim, ele era incrível. Que eu não chego nem um terço que ele era, então eu achei ele sensacional. Palestrante, presidente da FEB, na gripe espanhola, botando não sei quantas pessoas para morar na casa dele. Gente, o máximo que eu faço é entregar quentinha. Ele botou não sei quantas pessoas para morar na casa dele. E aí ele desencarna, obviamente, tem o desenlace dele feito, né? Vê Bezerra de Menezes, vê a filha, acorda super bem. E aí perguntam se ele quer ir no velório dele. E quando ele chega no velório e ele olha para o cadáver, ele começa a se sentir atraído. Se ele se sentiu atraído pelo cadáver, imagina a gente. Então o desenlace é muito difícil. O corpo, se desligar do corpo, se desligar do material é muito complicado. Agora imagina quando você não está preparado.
Imagina quando é uma coisa instantânea. Porque quando a gente encarna, a gente vem com o fluido cósmico universal para viver tantos anos. Se você decide interromper no meio, você tem fluido. Essa conexão, ela não está se esvairindo, você não está sendo tirado. Então é muito difícil o desenlace. E eles ficam muito tempo presos ao corpo e sentindo a dor daquela morte. E sentindo o corpo sendo decomposto. E sentindo o que está acontecendo com o corpo físico. Porque é muito difícil desconectar. Depois disso, você tem um momento de loucura. Porque a pessoa que comete o suicídio, ela acha que ela vai parar de existir. E aí ela se lembra de ter dado um tiro, ela se lembra de ter pulado, ela se lembra de ter se matado. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente viva. Então ela fala assim, peraí, mas eu atirei. O que está acontecendo que eu ainda estou viva, que eu ainda tenho cabeça? E vai lá e atira de novo. E atira de novo. E fica revivendo aquela agonia, porque ela não consegue se convencer de, já que ela cometeu, como ela ainda está viva. Então, esse momento de loucura... E que ele varia entre reviver a própria morte, ser arrastado para o corpo, e ouvir as pessoas, e participar do velório. E ele varia entre esses estágios. E a pessoa não consegue nem raciocinar. Ela entra num estágio de loucura mesmo. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Porque junta a falta de informação com o problema físico. Normalmente, eles são arrastados para o Vale dos Suicidas, porque, afinal de contas, somos movidos pela lei de afinidade. Então, pessoas que vibram juntos são aglomerados juntos. E, por último, depois disso tudo, quando você finalmente entende que você não morreu, porque a morte não existe, e que não tinha nada de honroso, que não tinha nada de mágico, que você não vai rever os seus entes queridos agora, você entra no seu arrependimento. Você entra no momento em que você começa a pensar que você podia ter feito várias coisas ótimas, que tinha tanta gente que gostava de você, que tinha tanta coisa que você podia ter visto, que podia ter feito, e que você não fez. E aí você vai revivendo isso. E também, assim, algumas pessoas que desencarnam, que cometem o suicídio, por exemplo, como eu falei, pessoas em estado terminal, ou pessoas que já têm mais idade. O avô do meu marido, aconteceu isso. Ele tinha 80 anos, estava com um câncer de intestino, e cometeu suicídio, ingeriu veneno de rato. E aí, numa comunicação dele, ele estava extremamente desolado. Isso já tinha passado um tempo, a gente já tinha feito 1000 orações, a gente faz todos os dias. E aí ele veio e dá uma comunicação de que o que mais doeu para ele não foi nem toda essa fase, até porque ele tinha conhecimento e ele era espírita. Foi o fato de ele finalmente entender que ele tinha vivido até ali, até os 80 anos, e agora ele ia reviver tudo de novo, recomeçar tudo de novo. Então, por 4 anos que ele tinha, que restavam, ele ia reviver todos os 80, e agora com o agravante do suicídio. Então, essa parte do arrependimento é uma parte muito séria. A gente relembra como foi difícil encarnar, a gente relembra toda a preparação que a gente fez, todo o motivo do sofrimento, e relembra que vamos ter que passar por aquilo de novo, né? E aí, tudo passa, porque no Espiritismo e para Deus, nenhum sofrimento é eterno. Então, isso é muito importante a gente lembrar. E aí, o suicídio é socorrido. Normalmente quem faz os socorros é a Falange de Maria, porque é muito difícil socorrer um suicida, é muito difícil entrar no vale. Então a gente precisa de uma unanimidade, de um espírito muito forte, que seja uma referência para que os outros espíritos aceitem. E Maria é uma das poucas unanimidades que a gente tem no mundo. Então a gente tem Jesus, a gente tem Maria, a gente tem Pedro, são pouquíssimos espíritos que têm essa fibra moral de sustentar um trabalho desses, né? E eles são socorridos pelos filhos de Maria e começam o seu preparo para voltar e para resolver, porque o mundo, o planeta, ele é feito dentro da lei de progresso e nada fica estático. Estamos sempre evoluindo e nunca somos culpados, somos sempre responsáveis.
Então não importa também o crime, por mais que o suicídio seja um crime horrível e que eles sofram demais e que seja indesculpável, não é eterno. E a gente vai passar por isso e vai seguir, e vai melhorar, e vai evoluir, e vamos não fazer de novo, né? Então a gente é socorrido, vai para a falange. Tem um tempo muito grande de trabalho do perispírito, porque o suicídio dilacera o perispírito. Então tem um trabalho complicado de você reconstruir esse corpo perispiritual. Às vezes não dá para ser reconstruído no plano espiritual, e você precisa passar por algumas encarnações, ou prematuro, ou aborto espontâneo, para que a gente vá reconstruindo aos poucos esse perispírito. E aí você reencarna, às vezes com uma missão mais tranquila, para poder dar uma equilibrada e você ter um contato com a carne antes de voltar na prova que você sucumbiu. Muitas vezes, essas crianças que desencarnam cedo são por conta disso. Se eles ficarem até depois, vão ter tendências suicidas. Então, a Mãe Maria prefere tirar elas antes do que elas desencarnem pelo suicídio. E aí, depois de todo esse trabalho, você volta e passa pelo que você devia ter passado antes, ou paga pelo amor, porque ninguém é obrigado a nada também. Se a gente melhorar muito e se a gente amar muito, a gente não precisa passar por aquilo de novo. Mas lembrando sempre que a gente acrescentou uma dívida. Então tem também essa questão estrutural do suicídio para lidar agora. E o que a gente pode fazer para ajudar se a gente tem, como o meu caso, eu tenho 2 pessoas conhecidas, né, que optaram por isso. O que a gente pode fazer para ajudar a gente aqui? Muitas religiões dizem que a gente não pode fazer prece para suicida, não fazem missa de 7º dia, enfim, tem várias coisas. Mas na doutrina espírita a gente comprova que a prece é a única coisa e é o que mais você pode fazer para ajudar. Porque naquele momento de loucura, onde ele não entende que ele está morto, onde ele não entende o que está acontecendo e fica indo e vindo do corpo e revivendo a morte e tudo mais, ele precisa de um momento de paz para que ele reflita sobre a vida dele e tenha um momento do arrependimento sincero, porque é isso que faz a gente ser socorrido, é isso que faz a gente andar, né? Quando a gente para de sentir pena de nós mesmos, quando a gente para de sentir culpa, quando a gente para de se sentir a pior pessoa do mundo e começa a aceitar aquilo ali, aceitar a responsabilidade e querer andar para frente. Só que para ele ter isso, ele precisa de um momento de calma, ele precisa de um momento de tranquilidade, para que ele consiga refletir sobre alguma coisa. E na sua oração, é esse momento. A partir do momento que você faz aquela oração, ele recebe aquelas bênçãos divinas, e são segundos de paz que ele vai ter, são segundos de equilíbrio que ele vai ter para ele buscar ajuda, ou até para ele se sentir aliviado mesmo. Mesmo que ainda não esteja na hora dele ser socorrido, são os momentos em que ele vai sentir paz dentro do dia dele. Então isso é muito importante. E outra coisa que eu coloquei no slide, que é muito difícil, mas que a gente precisa se conscientizar, é a gente não ter, para com essa pessoa, um sentimento de cobrança. Porque ele já está sofrendo muito. Então o que a gente puder fazer para não ampliar esse sofrimento e para ajudar ele a evoluir é melhor. Porque muitas vezes, quando alguém comete esse crime, a gente fica querendo, mas eu quero saber por quê, como ele pôde fazer isso com a gente, como ele pôde fazer isso com a família. E aí a gente acaba dando para esse espírito uma carga emocional maior do que a que ele já tem. Porque além de tudo que ele está passando, ele vai receber a nossa carga de cobrança. Ele vai ver o nosso desapontamento, ele vai ver a tristeza que ele está causando na família, e isso vai piorar ainda mais o equilíbrio dele, né? A reconstrução dele no plano espiritual. Então, se a gente puder, eu sei que é muito difícil, mas se a gente puder equilibrar o nosso pensamento, e sempre que esse pensamento vier, a gente faz uma oração, e entende de uma vez por todas que a pessoa que cometeu isso, ela não estava bem emocionalmente. Então não tem culpados. Isso é uma outra coisa que a série faz.
o tempo inteiro buscando culpados pelo suicídio dela. Não existem culpados pelo seu suicídio. Foi uma escolha sua e você se marcou. Cada um foi marcado pelo crime que cometeu. Mas pelo suicídio dela, não. O suicídio dela é responsabilidade dela. Então não existem culpados. E a gente precisa parar de se preocupar com motivos e se preocupar em andar para frente. Eu sei que é difícil, eu não tô aqui julgando. Mas a gente precisa ter essa consciência. E aí, como reconhecer uma pessoa que pode ser um suicida em potencial? Eu acho que todo mundo já sabe, isso está em tudo quanto é jornal, mas eu repeti assim mesmo. Então, gente, se preocupar com aquelas frases de efeito da pessoa dizer que vai se matar, que o mundo vai ficar melhor sem ela, que pode deixar que isso tem prazo, porque você não vai me ver mais. Eu sei que 90% das vezes é drama, mas 10% não é, e você vai se sentir culpado se os 10% for com você. Então, vamos prestar atenção. O que a gente puder fazer para evitar, porque às vezes é drama, e por a gente não se importar, aumenta uma vaidade dentro dela e ela fala, eu vou fazer só porque você duvidou de mim. Olha que tristeza. Às vezes não ia acontecer, mas porque a gente pagou com a indiferença, ela decide dar a cabo, ela decide fazer uma tentativa que acaba desencadeando. Mudanças inesperadas. Isso aí tem muito a ver com um problema psicológico, porque se a pessoa tem depressão, se ela tem um distúrbio bipolar, ela vai ter mudanças inesperadas de humor. E isso precisa ser observado, porque isso não é normal. Isso pode ser ou uma mediunidade mal trabalhada, e aí precisamos trazer para o centro espírita para trabalhar, porque mediunidade mal trabalhada gera problema psicológico, ou já pode ser um problema psicológico, precisamos tratar. Porque ela pode ter uma mediunidade mal trabalhada de outras encarnações e já encarnar com problema de sinapse. Então, precisamos tratar. Nem tudo é mediunidade também. Temos problemas físicos e precisamos tratá-los. Depressão e drogas. Então, a pessoa... Por que a gente entra na depressão? Todo mundo aqui, quando vai encarnar, senta com o seu mentor e cria uma programação reencarnatória. Essa programação reencarnatória, ela é uma combinação de 3 vetores, que são os que formam a sua personalidade. É o vetor genético, é o vetor do espírito e é o vetor do meio. Essas 3 coisas combinadas geram você. E você encarna com uma missão, com uma programação do melhor que você pode ser dentre essas 3 coisas que te limitam. Então, você tem uma limitação genética, porque você tem um corpo físico que fica doente, que fica cansado, que precisa dormir, que precisa das suas necessidades básicas. Então, você tem uma limitação genética. Você tem uma limitação do espírito, porque você tem um espírito que ainda não é perfeito, que está em fase de avançar. Então, algumas coisas o seu espírito ainda não vai conseguir produzir, porque você ainda não tem ou a inteligência ou o amor necessário para produzir. E temos uma limitação do meio. Porque se você coloca um espírito muito evoluído num meio muito primitivo, ele é dizimado. Ele é contornado. Ele é exilado, ele é retirado, porque o meio tem livre-arbítrio. E quando você está encarnado, você está suscetível às alterações do meio. Então, pega Martin Luther King, Gandhi, Jesus, você vai ver que todos eles tiveram uma morte violenta, foram limitados pelo meio. Então, o meio também te limita. Dentro disso, você cria sua programação reencarnatória. E dentro dessa linha de programação reencarnatória, que hoje não tem um quadro, você tem uma linha de mínimo, que é o mínimo que você precisa fazer para ser feliz. Se você tem a sua vida dentro dessa linha de mínimo, você vai estar bem. Você vai estar confortável. Se você não está fazendo o mínimo, você está em depressão.
Por isso que você vê essas atrizes linda, maravilhosa, rica, casada com um homem perfeito, podendo ter tudo o que quiser e depressiva. Porque a depressão não está nas coisas materiais, nem no que você tem, nem no que você é. Ela está no que você está fazendo com o que você tem de ferramenta. Se você não está fazendo o mínimo, você vai ter depressão. Não importa onde você esteja. E se você está fazendo o mínimo, ou está na sua programação, você vai estar feliz. Não importa o que você tenha ou quem você seja. Porque você vai ter uma sensação de plenitude. Você vai ter uma sensação de que você está fazendo o seu trabalho. Então, se a pessoa está depressiva, a gente precisa tratar. A gente precisa botar ela para trabalhar. A gente precisa botar ela para valorizar a vida que ela tem. Para fazer coisas ao ar livre. Para cultuar a natureza. Para fazer trabalhos manuais. Para ter atividades ao longo do dia. Às vezes ela está com pouca atividade, não está produzindo. Uma das coisas que traz muita felicidade é a sensação de ser útil. Às vezes você quer fazer tudo para o seu filho, você quer fazer tudo para ele, você não deixa ele produzir nada, achando que você está agradando, porque você está providenciando conforto, mas na realidade você está tirando dele a oportunidade de ser útil. E isso deixa ele com um vazio. Porque a sensação de ajudar, a sensação de utilidade, te dá uma alegria muito grande. Te dá um propósito, né? E, obviamente, se a pessoa usa drogas, você precisa se tratar. Porque, de qualquer forma, mesmo que você não vá cometer o suicídio, você está cometendo suicídio involuntário. Então, tem que tratar as drogas de qualquer forma. Essa questão dos adolescentes, porque a gente tem uma tendência a achar que um comportamento do adolescente de se isolar, de se excluir, é uma coisa normal. E que a gente pode tolerar isso porque é a idade. E não é bem assim. Claro que todas as idades vão ter um comportamento. Mas a gente precisa estar sempre ali dando o caminho. Porque o adolescente, ele ainda não tem noção de como resolver os problemas dele. A gente olha para os problemas dele e a gente acha pequeno e a gente acha bobo. Porque a gente é adulto. E a gente já passou por aquilo ali e a gente já sabe que aquilo ali vai ser resolvido de maneira natural. Mas ele que está vivendo, ele não acha. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Assim como a criança não acha bobo brigar por uma boneca. Porque ela está naquele momento, naquela infantilidade. Eu sei que ele é um espírito, eu sei que ele tem toda a individualidade de espírito, mas naquele momento ele ainda não tem a maturidade para entender o quão pequeno ou quão temporário aquele problema é. Tudo para ela parece muito grande. A minha filha de 5 anos chega em casa chorando porque perdeu 10 minutos de parquinho. E ela chega desesperada. E isso para ela é muito importante. Perder 5 minutos de parquinho é muito sério. E 5 minutos é um tempo muito grande. Tudo que eu queria na minha vida era ter 5 minutos. Porque eu não tenho 5 minutos para nada, estou sempre atrasada. Então, conforme você vai crescendo e você vai ganhando essa maturidade, você vai entendendo que o tempo e que o problema, ele não é tanto quanto você imagina. Assim como eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou olhar para tudo que eu estou passando hoje e vou achar muito pequeno. Porque tudo que a gente está vivendo, a gente ainda não ganhou essa experiência. Então, os nossos jovens, eles acham os problemas deles grandes e a gente não pode nunca diminuir isso. E a gente não pode nunca achar que isso é normal. A gente precisa dar a ele ferramentas e apoio para que ele passe por isso. Ai, tá. Voltamos a falar da depressão. Porque não tem muito jeito. A grande maioria dos suicidas, eles passam por essa depressão, eles passam por esse desgosto da vida, eles passam por não conseguir ver alegria em nada. E esse aqui, que é um dos que eu achei mais legal, em todas as cartilhas falando sobre o suicídio, ele fala sobre isso. Que muitas vezes a pessoa tem uma melhora, inclusive na série isso também acontece. Ela desiste,
ela tem uma melhora, ela busca ajuda, e aí quando essa ajuda é frustrada, ela comete. Muitas vezes a gente tem essa melhora, ou finge uma melhora, e logo em seguida vem o ato em si. Então, não necessariamente porque a pessoa melhorou, a gente vai abaixar a guarda e falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque muitas vezes, depois disso, é que vem o pior. Então, a gente precisa estar vigilante e nunca insensível. Ser sempre atento a todos os detalhes. E o que a gente pode fazer? Conversar, não deixar a pessoa sozinha, criar laços de amizade, criar laços com as pessoas. É muito importante a gente criar laços com qualquer pessoa. Até pela gente. Porque como é que a gente vai conseguir reencarnar na próxima encarnação? A gente vai reencarnar se alguém quiser ser o nosso pai e nossa mãe. Se você passa pela vida sem criar laços de amizade, ninguém vai querer te receber. Então, precisamos fazer amigos até com as coisas iníquas. E precisamos honrar pai e mãe a fim de viver muito tempo na Terra. Porque todo mundo quer receber quem foi um bom filho. E aquele que não é um bom filho, ninguém quer receber. Eu vou querer ter um filho que vai ser ingrato. Não, né? Eu quero um filho bonzinho, perfeito. Uma criança cristal. Então, precisamos fazer amigos, precisamos criar laços. É isso que nos vai trazer felicidade, porque a nossa felicidade, ela vem do nosso sentimento, né? Então, a gente já aprendeu o instinto. A gente ainda não aprendeu o sentimento. Como é que a gente cria felicidade? Através da sensação. Conforme a gente começa a perceber que aquilo ali não leva a nada, que aquilo ali não leva numa felicidade duradoura, a gente entende que precisa cultivar o sentimento. Precisamos criar laços. É assim que a gente evolui. Então, criando laços, criando amizade, sendo uma pessoa que os outros podem contar, a gente está trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, estamos evoluindo como espíritos, estamos garantindo nossa futura encarnação e estamos evitando o suicídio. E tem um 41, que é a central do Valorização à Vida. Então, se vocês ligarem em qualquer momento do dia, vai ter um voluntário anônimo para te atender e para conversar com você, para te impedir de cometer esse crime, né? Assim, esse erro. E aí a gente chegou onde eu queria, que eu acho que a minha palestra já até acabou. E eu só cheguei agora, tá acabando, né? Ou já acabou? Já acabou? De vez? Tá bom, eu vou encerrar então. Bom, gente, o que eu queria dizer... Eu acho que esse era o último Joid mesmo. Não, tinha um depois. Esse então não vai rolar. Bom, eu queria dizer que a gente está passando por uma sociedade moderna onde muitos conceitos estão sendo remodelados. E toda vez que a gente passa por um período de ajuste, a gente tende a cometer muitos erros. E isso não quer dizer que isso seja ruim, não, porque esse ajuste precisa acontecer. Então, as mulheres estão indo trabalhar, as mulheres estão se tornando independentes, isso tudo é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente ainda não ajusta essa nova ordem, estamos tendo falhas e problemas nesse meio termo. Então, temos famílias mais desestruturadas, temos famílias mais desamparadas, assim, a criança... A mãe casa com o pai e tem um filho. Aí eles se separam, o pai casa com outra, tem mais duas, a mãe casa com outra, tem mais três. E a criança, muitas vezes, não se sente pertencendo a núcleo familiar nenhum. E é muito importante que você pertença ao núcleo familiar, porque você precisa se sentir amado, você precisa se sentir amparado. Se você não tem esse sentimento na infância ou na adolescência, a tendência é que isso se arraste. Porque uma das causas do suicídio é você achar que você está sozinho, que ninguém se importa com você. E quando você vem de uma família dessa forma, não que o divórcio seja errado, que você não possa se divorciar, não é isso. Mas você precisa fazer com que essa criança se sinta pertencente ao seu novo núcleo familiar. Ela não pode se sentir excluída do seu novo núcleo familiar. Então você precisa agir de uma forma, eu sei que é difícil, por isso a gente está numa fase de ajuste, de entender como isso vai funcionar, mas essa criança não pode ser uma criança sem família.
E essa família precisa ser uma família voltada para um princípio de Deus. Você precisa fazer o culto no lar em casa. Você precisa colocar ele na evangelização infantil. Porque é isso que vai dar o alicerce para ele passar pelos problemas da vida dele. É isso que na hora da dor e na hora do sofrimento vai dar para ele a calma e a tranquilidade de continuar. Então, evangelização infantil, culto no lar, fortalecer a sua família, fortalecer a unidade familiar, mesmo que não seja a unidade familiar biológica, mas precisa ser um lugar de amor. Se você casou com alguém que tem um filho, você assumiu a paternidade e a maternidade daquela criança. Isso precisa estar muito claro. Porque você precisa amar ela dessa forma. A criança precisa se sentir amada. Ela precisa sentir que ela está ganhando mais pessoas preocupadas com ela. E não que ela está sozinha. Então, desestrutura da família. Uma cultura onde a gente não consegue ainda suprir as relações e a gente acaba comprando, a gente quer sempre dar e comprar e botar a criança para fazer 1 milhão de atividades e botar a criança para ser cuidada por 1 milhão de babás. Até em momentos de lazer, onde a gente vai sair final de semana, ou então você convida alguém para uma festa, vai a mãe, o pai, a babá e a criança. A mãe nem olha para a criança, a mãe fica só bebendo cerveja e conversando com as outras mães. Então precisamos criar laços, né? Precisamos estruturar a nossa família para que a gente crie esse vínculo. E coisas que a gente pode fazer para melhorar esse distanciamento. O melhor presente é a evangelização infantil. Então, precisamos colocar as nossas crianças para serem evangelizadas. Mas eu não quero dar a ele a obrigação de ser espírita. Eu quero que ele escolha. Você não vai obrigar ele a ser espírita. Você vai mostrar para ele o caminho. Quando ele crescer, se ele quiser ser adventista do 7º dia, ótimo. Ele vai. Mas você deu o melhor que você tinha. O que você acredita e a sua fé e um caminho. Se ele vai seguir ou não, ele vai decidir depois. Sempre conversar com ele sem julgamento. Uma das coisas muito, muito claras na série é que nenhum adolescente tinha coragem de contar nada do que estava acontecendo para os pais. Porque eles não viam nos pais uma pessoa que ia tratar eles e que ia ajudar eles a resolver. Ele via sempre uma pessoa que ia julgar e que ia condenar. E muitas vezes, com a nossa ideia de educação, de controlar esses impulsos ruins, a gente tende a não demonstrar para o adolescente ou para a criança o quanto a gente ama. Então ele precisa saber, e a gente precisa repetir isso todos os dias, até quando eles estiverem dormindo. Vai no quarto e fala assim, olha, eu te amo acima de tudo. E não tem nada do que você faça que vai mudar isso. Porque dentro da doutrina espírita a gente sabe que nenhum erro é grande o suficiente que não vai ser reparado. Então ele precisa saber disso. E é assim, não é que você vai resolver o problema dele. Porque ele vai ser responsável e ele vai ter a responsabilidade de passar por aquilo. Eu não estou dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça e vai esquecer os detalhes, não é isso. Mas a gente vai deixar claro para ele que todos os problemas têm solução e que você está ali junto para amar ele, para ajudar ele a passar por isso, independente de qualquer coisa. Seu filho precisa ter certeza absoluta que você o ama. E seu filho precisa ver em você uma pessoa que ele pode contar, uma pessoa que ele vai ligar no problema e que você vai resolver. Não é também achar que, mas na vida ele vai ter que resolver sozinho. Então, resolva os seus problemas desde cedo. Não, ninguém quer fazer nada sozinho. Ninguém pode se sentir sozinho. Então, é você estar junto com ele, mas nunca resolver o problema dele. É nisso que está o equilíbrio. Não é você assumir a frente e passar por cima, mas também não é você abandonar e esperar ele andar sozinho. Gente, desculpa ter passado do tempo. E obrigada pelo convite e por tudo.